Olá, boa noite a todos. Já estamos aí ao vivo, né? Pela Quinta de Luz. Muito bem. Vamos entrando, fiquem à vontade. Como sempre, para nossa conversa, meu amigo Márcio, companheiro aí de jornada, sempre juntos nessa corajosa lida dentro da doutrina espírita, corajosa, mas grandiosa e gratificante, não é? Bem, gente, espero que me ajudem aí, espero que o áudio, o vídeo esteja bom. Vocês sinalizem aí se está tudo ok para a gente começar, tá? Vamos caminhando enquanto outras pessoas vão entrando aí. Então, como sempre, como é de praxe, convidamos a todos para uma prece inicial. Fechem os olhos, os que puderem, né, e quiserem, e pedimos a Deus, ao Pai de infinita bondade, que nos contemple nesse momento com o discernimento, a capacidade de ouvir, de expressar as ideias, de fazer uma boa troca, uma troca humana, estreita, justa, pacífica e acolhedora, para que nós possamos sair daqui um pouco melhores do que entramos. Nos conduza diante dos desafios da vida às melhores soluções e que nós tenhamos sempre a consciência fortalecida no suportar das nossas provações, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Hoje é dia do professor. Eu já estou vendo Fátima aí, uma professora. Muito bem, hoje é dia do professor. Eu estava estudando, preparando aqui o que ia trazer para vocês, para a gente conversar hoje. E, nossa, como Jesus é pedagoga, professora, né? E aí, como eu me lembrei da infância, né? Interessante quando a gente fala nos nossos professores, nos nossos mestres, que são muitos ao longo do caminho, tenho uma gratidão imensa a todos, não é? Que sei que se esforçaram, deram o seu melhor para que eu pudesse estar aqui. E aí, mas a gente lembra daqueles mais antigos, né? E como eu lembrei aqui da professora Ivone, minha professora de História, do professor Roberto Ricardo, da professora Severina, meus professores de Geografia do ensino fundamental. Muito, muito obrigado. Alguns já não estão mais nesse plano, mas onde estiverem, recebam todo o meu carinho, a minha reverência, o meu abraço. E hoje é um dia especial, quando comemoramos o dia dessas pessoas que realmente fizeram da vida um ideal, não é? Porque ser professor para ser professor é necessário um ideal de vida muito forte. Que bonito aí algumas pessoas botando aí nomes de professores que lembraram nesse momento e querem homenagear. Façam isso. Essa live é dedicada a todos os professores. Tá ok? Então é isso, gente. Vê só. Então nessa pesquisa eu vou dividir um pouquinho aqui da parte histórica até onde alcancei, da geografia, que fez me lembrar dos professores. Mas, enfim, eu gosto sempre de começar o nosso papo com a recomendação de algum livro, não é? Como a proposta doravante a gente está dividindo sempre esse espaço, né, das lives da Quinta de Luz para falar um pouco do conhecimento científico voltado ao espiritismo. Eu trouxe aqui para vocês um livrinho um livrão. É grosso e é excelente. É do Paulo César Frutuoso,
Paulo César Frutuoso, ele é um médico espírita que tem como missão, realmente declarado por ele, levar até a sua classe a prática espírita enquanto a medicina dos espíritos. Então ele tem esse livro aqui, ó, Face Oculta da Medicina, tá? Não é um livro que fale de nada denso, não é isso. É apenas a face que a medicina convencional desconhece, tá? A nossa medicina praticada hoje desconhece, em parte. Então, o Paulo César Frutuoso vai falar da história dele dentro do espiritismo em um centro espírita do Rio de Janeiro chamado Lar de Frei Luiz, que tem um trabalho maravilhoso desde a década de 40, eu acredito. E o Paulo César, hoje com seus 70 anos, por aí, está lá desde os 20 e poucos, trabalhando, labutando nesse centro, e tem muito a acrescentar à nossa visão espírita científica. Então é isso, gente. Olha, na minha pesquisa, hoje aqui acessando aí a gratidão, a alegria de lembrar dos meus queridos professores e como chegar até quem me ouve hoje. Os trabalhadores estão mais familiarizados, mas as pessoas, a live é aberta, né, ao público, e que bom que tem gente que não só trabalhadores da Quinta de Luz aqui. Então, quando a gente fala de espiritismo e ciência, ou ciência e espiritismo, como queira, nós nos defrontamos sempre com pessoas que criam algum tipo de barreira a essa visão, porque imaginam que vão ter que lidar com algo muito complexo, com uma teoria voltada para a academia, com textos científicos ou experiências comprobatórias que sejam específicas de áreas tais, áreas afins, né, do que aquela pesquisa trata, de profissionais voltados para aquela área, ou acadêmicos ou pesquisadores que estejam imersos, mergulhados naquele assunto, naquela temática. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. A proposta da gente falar da ciência e do espiritismo, de trazer aí mensalmente esse tema quando a gente se encontrar, é a de realmente simplificar essa visão. É a de mostrar que o conhecimento científico é a prova da nossa evolução enquanto espírito e que o espiritismo está completamente conectado à ciência e trazendo essa ciência evolutiva para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para que a gente possa aproveitar, não é? Expandir a nossa visão do mundo, do espírito, da nossa caminhada, do além-túmulo, tá? E isso possa nos ajudar aí na nossa empreitada existencial, vou chamar assim, tá? O livro lá do Paulo César Frutuoso vai falar da história dele, traz dados científicos extremamente importantes. A gente vai chegar a falar sobre isso, ectoplasma, magnetismo, enfim, mediunidade, mais técnica. Sim, mas até lá a gente vai simplificar bastante para ficar claro para todo mundo que nos acompanha, tá? E fica gravado também no nosso Instagram e YouTube, né? Para vocês irem lá, voltarem, mandarem perguntas, enfim, estamos aqui à disposição. Mais uma vez, voltando lá aos meus estudos históricos e geográficos, para a gente falar da ciência e espiritismo, da ciência dentro do espiritismo e vice-versa, a gente tem que recordar lá das origens, né, do espiritismo, de onde a gente pode ancorar aí um sinalizador para puxar historicamente o que nós temos de dados, de ideias, de conhecimento,
para a gente entender aí a escala evolutiva dentro da ciência, para ficar mais claro essa condição do espiritismo enquanto ciência. Então, a gente, pensando a respeito disso, o pensamento me remeteu à origem do povo judeu, né? Que tem todo o sentido, vocês vão perceber isso. Então, o povo judeu, não é, ou a religião judaica, perdão, povo judeu não, a religião judaica, que ela surge aí na Mesopotâmia, não é, por volta de 1200, 1500 anos antes de Cristo. Tem textos que dizem assim, 2000 anos antes de Cristo. Outros mais técnicos não. É a primeira religião monoteísta da nossa história. Falo da nossa história ocidental. Pois é, justamente, o que é que compreendia a Mesopotâmia? É justamente uma região entre o rio Tigre e Eufrates, que hoje ali estão os países do Iraque, Síria, Turquia. Então, Kuwait, eu acho que também envolve toda essa região entre dois rios que compreendiam uma malha fluvial extremamente rica ao comércio, à agricultura, à irrigação. Então, muito movimentada comercialmente, muito populosa, e ali surge justamente um pensamento monoteísta, tá? Que é tido como a religião judaica. Posteriormente é conhecido, e assim fica postulado, a religião judaica. Se a gente vai no Antigo Testamento, lá na Bíblia, no Pentateuco, que compreende o Antigo Testamento, não é o Pentateuco espírita, tá? Coincidentemente, é o Pentateuco que compreende o Antigo Testamento. O livro do Gênesis bíblico, tá? Não é a Gênesis espírita, é o bíblico. Ele fala do Abraão, que teria vivido aí entre o século 21 e 18 antes de Cristo, quer dizer, 20 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, exatamente isso, né? O compreendido é isso mesmo, 20 séculos, né? Cada século com 100 anos, 2000, né? 2000 anos antes de Cristo, justamente essa época. Ele teria sido expulso pelos conflitos, pela destruição de sua terra, e foi buscar a terra prometida por Deus. Lá, também passando por muitos conflitos, e aquele povo acabou sendo escravizado no Antigo Egito. Ali surge a figura do Moisés, né? Foram expulsos e escravizados. Então ali surge a figura do Moisés. Não vou adentrar em detalhes. Que, dado a conflitos existentes também no Império Egípcio Antigo, Moisés aproveita, junta o povo e parte de volta, né? É agora. Aí parte de volta para aquela terra onde o povo havia sido expulso de lá por todos os conflitos existentes. E aí, Abraão, aliás, volta para Abraão. Abraão, tá? Seria o precursor da religião judaica, tá? De cultura monoteísta, de onde surge posteriormente, bastante tempo depois, o cristianismo e o islamismo. Surge o cristianismo e o islã. Duas
religiões monoteístas, dois pensamentos monoteístas, surgidos do judaísmo. Já a figura do Moisés, que vai voltar para a terra que Abraão encontrou, não é isso? Com o povo expulso de lá mais uma vez, quando ele tira aquele povo do conflito, do Egito, que leva para a terra prometida, tá? Ele tem a função de dirigir e governar, normatizar a conduta social daquele povo durante todo o êxodo. E um povo que estava brutalizado pela violência que passou no tempo de escravidão. Um povo oprimido, então acostumado a disputar, não é, violentamente seu espaço ou até mesmo o que comer, a sua subsistência. E Moisés se viu apertado com aquilo, né? Como é que ele iria organizar aquele povo, manter aquele povo unido e vivo durante uma trajetória tão difícil? Então, ele desenvolve a lei mosaica, né? Normas. Moisés se tornou um governador, legislador daquele povo, do povo hebreu, onde surge posteriormente a religião judaica, como eu falei. E aí ele desenvolve todo um código penal. As leis mosaicas são extremamente consolidadas em um código penal rígido e violento para poder controlar aquele povo. E assim ele mantém. Até que, por inspiração, digamos assim, mediúnica, Moisés recebe os 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos, eles vêm por inspiração da espiritualidade. A lei mosaica é de autoria do próprio Moisés. É da criação do próprio Moisés. Isso vai fazer sentido com o que eu vou falar um pouco mais adiante. Nasce a religião judaica, a primeira religião monoteísta. O meu olhar está voltado para o Ocidente aqui no nosso papo, tá? Porque o rio Tigre, ele é, na época, o então extremo limite do mundo ocidental. Então, para lá é o Oriente Médio, para cá é o Ocidente. Então, o rio Tigre marca esse lugar, faz essa demarcação geográfica. Tá? E nasce ali a religião judaica, como eu disse, a primeira religião monoteísta, de onde um povo que ali também havia nascido os primeiros registros escritos da nossa civilização. Então lá se desenvolveu grandes estudos matemáticos, de agricultura, de astronomia, de astrologia. Então, muito conhecimento científico foi desenvolvido nessa época por todos esses povos, né? Porque eram várias tribos que compunham aquele lugar. Muito conflito também naquela área, até hoje. Então, Moisés aí data de 1590, tem historiadores que falam assim, trazem mais precisamente 1570, 1590 antes de Cristo. E com a evolução,
tá? Do tempo, né? Com o caminhar do tempo. Aí quando a gente chega por volta de 539, a gente tem a queda da Babilônia, que é um dos impérios nessa região da Mesopotâmia. E no lugar se estabelece o Alexandre, o Grande. Só que Alexandre morre muito cedo. E logo depois de Alexandre, vem o Império Seleucida, que é de cultura grega. Vê só. Vamos ligar os pontos. Primeiro, Abraão. Bem antes. Que diz assim: eu vou para uma terra prometida. Tá? Foi prometido para mim e eu vou. E vai a galera toda porque esse lugar está sendo todo destruído. Abraão, os historiadores já reconhecem, os pesquisadores, tá? Já reconhecem que a possibilidade, não tem relatos científicos da existência de Abraão, ele só é citado na Bíblia, lá como eu falei no Velho Testamento. Porém, tem pesquisadores que já reconhecem a possibilidade de ser a ideia de um povo, não mais só de uma pessoa, né? A Bíblia traz como sendo só uma pessoa, o Abraão, mas tem pesquisadores que trazem o pensamento de que é a ideia de um povo. Eles se deslocaram enquanto povo, escolheram fazer isso. E aí, dado também muitos conflitos, esse povo é escravizado. Aí surge a figura do Moisés, que absorve a ideia do Abraão, a descendência daquele povo, com a genética, não é? A ideia do Abraão do monoteísmo, da religião judaica. Tempos depois, quando Moisés consegue levar o povo até um determinado lugar e estabelecê-lo lá, esse império, uma grande tribo, não é? Onde eles estavam ali alojados, é um império que rui, vai à derrocada, tá? E o que se estabelece lá é um outro império ligado à cultura grega. E o que é que nós bem conhecemos advindo, qual o pensamento científico que nós conhecemos advindo da cultura grega? A filosofia. A nossa filosofia, as nossas bases ocidentais, né, filosóficas, tem um peso imenso da cultura grega. E aí, a gente tem a consolidação do judaísmo, não é, com o rei Davi, aí data de 1200, aí se bate o martelo aí, diz que o judaísmo realmente surgiu por volta de 1200 antes de Cristo, porque se encontra um registro arqueológico, é o primeiro registro arqueológico com escritos judaicos, que é a Estrela de Davi. Daí a ideia da Estrela de Davi na bandeira israelense, ou então como símbolo do judaísmo também, mas que na verdade não é uma estrela, são escrituras, tá? Ali é uma simbologia dessa primeira marca do surgimento do judaísmo. E então, aí vem o filho do Davi, o Salomão, que constrói o primeiro templo judaico, o primeiro templo monoteísta em Jerusalém, e daí também surge o conflito com os árabes, não é? Que constroem também o templo voltado para o Islã, né? Os muçulmanos, e toda a confusão que a gente tem ali naquele território, naquela disputa em Jerusalém, a terra de todas as religiões, né? A terra de todas as religiões. Onde, para nós cristãos, lá tem o marco da nossa
caminhada aqui na Terra, não é? Salvo engano, o Monte do Calvário, tá? Que marca a cruz, a nossa via crucis, a cruz que nós carregamos na nossa caminhada kármica. Todos nós carregamos uma cruz, tá? No topo dessa cruz estão as nossas responsabilidades, o nosso karma. Nos pés da cruz, a nossa ancestralidade e a materialidade e a formação do nosso corpo físico, de onde a gente herda o nosso corpo, da terra e da união material dos nossos pais. No braço direito dessa cruz está a minha busca interior, a busca do eu. E no braço esquerdo dessa cruz está o outro. Quem precisa existir no meu caminho para que eu reconheça o meu desafio? Essa é a nossa cruz, que nós carregamos aí na nossa vida, não é? E ele disse assim: quer me seguir? Quero. Então toma tua cruz e vem. Porque a cruz só é dada conforme a capacidade de cada ombro. Então assuma a realidade da sua cruz, assuma a realidade da sua via crucis e siga com um olhar mais ameno sobre si mesmo e mais realista sobre sua caminhada. Muito bem, parece que eu estou encerrando, né? Mas não, tem ainda o que falar. Vamos lá. Então, Jerusalém, com todos os seus conflitos, a simbologia do judaísmo, da religião monoteísta ocidental está ali, mas a gente tem uma presença de uma cultura grega extremamente forte naquela região. Aí começa conflito de tudo que é jeito. Aí é Império Romano, imagine, Império Romano pelo meio e vai, né? Briga não falta. Então, a gente tem toda um arcabouço preparatório, tá, para a nossa evolução, a nossa caminhada em direção ao cristianismo. Surge religião judaica, cai a Babilônia, no lugar se estabelece um império de cultura grega que, consequentemente, traz um pensamento filosófico e a história se desenvolve nesse sentido até a chegada do Cristo. Reza a lenda, essa lenda, alguns autores espirituais, tá? Não é alguns autores que psicografam, é o autor espiritual, o espírito. Ele, como o Ramatiz, que diz que o Cristo passou cerca de 1000 anos. Vamos ter aí uma dimensão temporal. Passou cerca de 1000 anos se aproximando da Terra para poder vir da forma que ele veio, reencarnado, não é? Para poder estar num corpo físico, devido a quão complexo foi, aliás, esse movimento, muito bem preparado, historicamente colocado onde deveria ser. E aí o Cristo vem na matéria. E aí o Verbo se fez carne. Então, o Cristo traz o seu evangelho, né? O Cristo traz, se a gente vai para a questão bíblica, aí o João Luiz, nas lives dele,
que tem muito focado nessa questão filosófica e histórica, tem isso bem detalhado. Vão lá assistir, que tem muito material bom aí da Quinta de Luz. Então, o Cristo, ele traz o que é conhecido como a Boa Nova, que seria o Evangelho. Aí ele diz assim, ó, eu não vim destruir a lei. A Alexandra falou isso na live dela, trouxe esse assunto. Eu não vim destruir a lei. Né? Tem uma live que é esse tema, justamente, onde ele diz o seguinte, ó, o que Moisés legislou para aquele povo era o que servia para ele. A gente tem religiões hoje que ainda pregam o Velho Testamento veementemente, mas isso passou, tá? Então, o Cristo disse, eu não vim destruir a lei. O que Moisés legislou serviu para aquele povo. Agora, o que ele trouxe para a terra enquanto inspiração divina, inspiração mediúnica, isso é o que me interessa. Então, as leis dos homens evoluem, as leis dos seres humanos mudam, os tempos mudam. Tudo sobre a face da terra um dia acaba. E o Cristo diz o seguinte, mas eu quero aquilo que é interessante para nós. Aquilo que não pertence ao Moisés. Aquilo que pertence à evolução da humanidade enquanto consciências contínuas. Enquanto consciências que transcendem a morte. E resume isso em 2 mandamentos. Resume isso, isso que eu estou falando é aquilo que Moisés trouxe, resume aquele texto em 2 mandamentos básicos. Amai, quem lembra? Escreve aí. Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Assistindo um documentário essa semana, uma entrevista, eu não me lembro quem, mas eu vi uma pergunta bem interessante, que a pessoa disse assim, mas se a minha forma de me amar, ou de me ver, me observar, me gostar, não couber para o outro, não ser como o outro queira ser amado, observado, cuidado. Aí é onde o Cristo diz, então vamos conversar sobre isso. E ele traz aquilo que eu já coloquei aqui, que ele chamou de Boa Nova. Né? Ele traz o Evangelho. Ele diz, não é como você se goste, é como você pode cuidar, respeitar, entender esse outro braço da cruz, entender que o outro é o teu espelho, entender que você deve tratar o outro como você quer ser tratado, entender que a tua consciência é muito maior quando você se desenvolve no amor e na caridade. E o tempo passa, né? E o tempo histórico passa. Vem, então, o advento da Igreja Católica. Né? A gente costuma ter o pensamento voltado ao advento, não, a religião católica surge. Então a gente costuma pensar, quando fala em religião, na Igreja Católica. Vão separando essas coisas, tá? Religião é toda doutrina que tem seu postulado embasado em dogma, tá? É uma doutrina que tem seu postulado embasado em dogma, fixado, fundamentado em dogma, ou seja, verdades que são imutáveis e não podem ser contestadas. A religião católica é uma delas. E surge bem depois do Cristo, historicamente falando. E então,
um largo tempo, não é, de dominação da Igreja Católica, principalmente na Europa, né, ali fortemente, muito presente na Europa. E chega um tempo onde esse continente extremamente sofrido, castigado, cansado, marcado por uma época de dominação católica, uma extensa época de dominação católica, é tanto que até hoje, na Europa, religião católica é só o Vaticano para turista, tá? Principalmente Itália, não se tem nenhuma expressão religiosa. Muito poucas, se tiver. Tá? Tenho amigos italianos, tenho amigos brasileiros que moram na Itália e em outros lugares da Europa também não se pratica nada. Eu tenho um amigo francês que é de Lyon, que disse assim, olha, me conta... Ele hoje é espírita. Aí ele diz o seguinte, me conta mais sobre o Kardec, porque o Kardec é uma praça que tem perto da minha casa, que se chama Allan Kardec. Nós não conhecemos nada. Então, expressão espírita, mediúnica ou religiosa na Europa é complicado, porque é um continente extremamente marcado pela dominação e opressão da Igreja Católica na Idade Média. Então, saído desse período e com resquícios ainda muito fortes, por volta do século, aliás, por volta não, no século XVIII, no final do século XVIII, sob a égide dos ideais iluministas, vem a Revolução Francesa, que assume a bandeira desses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, em um pensamento, em uma perspectiva extremamente racional, onde qualquer ideia de Deus, qualquer ideia do divino, qualquer ideia de algo que não seja voltado ao plano material racional é veementemente rechaçada. Porque estão cansados, porque foram oprimidos, porque rebatem, não é, aquilo que os fez sofrer durante séculos a fio. Então, só que, dado o término aí da Revolução Francesa, quem é que nasce justamente nesse período? Que diz assim, ó, agora você pode contestar a religião católica, que foi a dominante até então. O Allan Kardec. O codificador do espiritismo. Tem um livrinho aqui, eu tô com um horror de livro aqui em cima. Deixa eu mostrar para vocês. Do Marcel Souto-Maior. É a biografia do Allan Kardec. É Kardec, a biografia. Vai trazer isso tudo que eu estou falando. O Marcel é um jornalista fantástico, um jornalista carioca. Fez a biografia do Chico Xavier, onde ele fala as vidas de Chico Xavier. É um livro lindo. E outros livros sobre espiritismo. Era cético até então, até conhecer o Chico Xavier. E é muito bonito o trabalho dele, extremamente bonito. Tem umas lives também com ele. Ele e o André Trigueiro, bem bacanas, procurem que vocês vão ver. Então nasce o Kardec ali em 1804 e vem com esse... Todos nós temos a nossa predestinação, tá? Todos nós temos a nossa predestinação. Nós passamos 21 anos da nossa vida crescendo, nos preparando, tá? Então a gente nasce, se desenvolve biologicamente e energeticamente até os 21 anos de idade. Aí a gente para de crescer biologicamente,
contando que o corpo assume e atrai e tenta ali digerir e codificar tudo que a gente vive, até os 21, isso é aceleradíssimo, porque as células estão crescendo, se multiplicando. Quando chega aos 21, isso para, tá? E dos 21 aos 28, você vai desenvolver, nós vamos desenvolver os aspectos relacionais, como me relacionar com o mundo. Dos 28 em diante, a gente vai trilhar a nossa via crucis, passar pela nossa crucificação, aí aos 33 anos, e vai entrar na nossa predestinação, tá? É o que a gente veio fazer, a nossa história, um espectro, tá? Não pense que é uma informação somente, é um espectro de informações, onde o espectro é o quê? A gente disse uma mancha, né? Uma atmosfera, né? Que nos guia no caminho daquilo que é a nossa história aqui, de quem nós vamos encontrar, do leque de nossas escolhas, enfim, é muito pano para manga que a gente vai trazer aqui nas nossas conversas, tá? É só, eu diria só o começo. Então, o Kardec, ele nasce numa época onde o pensamento científico fervilha, né? Onde a ciência racional é a que é vigente, certo? Ele é um cientista e dos bons, tá? É um pedagogo, é um professor. Olha aí, hoje é o dia de Kardec também. Então, é um professor onde ele é atraído. De repente se depara, atraído pelo quê? De repente, em algum ponto da sua caminhada, da sua predestinação, ele se depara com fenômenos ditos sobrenaturais. Aí vem o que eu botei lá no títulozinho da nossa live, que é a questão científica da Gênese. Tá? Essa Gênese que eu estou mostrando aqui é a Gênese segundo o Espiritismo. Certo? Então, a Gênese, ela diz aqui, ó, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, o caráter científico do Espiritismo, que é o que dá a característica evolutiva ao Espiritismo, o caráter filosófico, ele dá ao Espiritismo a permanência, porque é a discussão permanente sobre a realidade humana. É a filosofia, é o desejo, o amor e o querer pelo saber, tá? Então, o caráter filosófico, ele dá ao Espiritismo a característica de permanência entre nós. O caráter científico, ele vai trazer a característica evolutiva, a capacidade do Espiritismo acompanhar um processo evolutivo através dos tempos. E as consequências religiosas, sim, porque ele vai falar da vida depois da morte. Que aí, voltando para o Kardec, é justamente o diferencial dele quando ele se depara nesse caminho predestinado, tá? Com um fenômeno dito paranormal. Por isso que eu mostrei a Gênese. Porque a Gênese vai falar que não existe paranormal, não existe algo fora da normalidade. Existe o que cientificamente a gente ainda não conhece. É isso que a gente precisa simplificar no nosso pensamento. Não tem que ser muito complicado não para a gente entender a ciência dentro do Espiritismo. Pelo contrário, precisa ser simples. E a gente vai estar aqui tentando fazer isso, tá? Fazendo, na verdade, é a nossa tarefa. É uma das nossas predestinações, digamos assim. Então, Kardec se depara com o fenômeno das mesas girantes e a mesa vira uma febre, né, nos cafés e bistrôs parisienses, onde as mesas sobe, desce, bate no chão tantas vezes. O povo é motivo de diversão. O povo sai de casa para isso na época. Então, aquilo chamou muito a atenção dele e ele, como um empirista, né, aquele que vê o conhecimento científico emanar no senso comum
e vai atrás das comprovações materiais disso, mergulha nesse aspecto, mergulha nessa história, nessa missão. E aí ele se depara com a mediunidade. Aí a gente tem o primeiro cientista na história humana que escreve sobre mediunidade. É o Allan Kardec. E o que vem a ser a mediunidade, então? É a possibilidade de comunicação com o mundo extrafísico, com o mundo depois da morte. Com um ser, com uma consciência depois da morte, quero dizer. E uma das perguntas dele no Livro dos Espíritos, que é um compêndio científico, é: há espíritos? Sim, há. A espiritualidade responde. E esses espíritos podem nos influenciar nós vivendo aqui na matéria? Resposta: mais do que vós podes crer. Muito mais. Então, o Kardec desenvolve, sendo ele um cientista, todo o seu trabalho, tá? Toda a sua obra voltada para esse pensamento com essas características, que é o que ele pode fazer. As características na atividade, na ação comprobatória da existência da mediunidade, das possibilidades mediúnicas, do alcance dessas possibilidades, tá? E na interpretação do mundo espiritual. Então, nas lives que seguem, como eu disse, a gente vai estar falando a respeito disso, desse caráter modificador do espiritismo, que é o caráter científico. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Eu deixei minha querida companheira Darcy encarregada de me passar a pergunta. Ela não abriu aqui a porta, não me passou nada, eu creio que não tenha. Mas o que eu quero transmitir para vocês nessa noite de principal e que vocês fiquem, que lembrem dessa questão. A Darcy abriu a porta. Não tem pergunta, tem 10 minutos. Muito bem. O que eu quero que fique gravado com vocês essa noite, o que eu quero que fique lembrado para vocês, é que o Espiritismo, tá? Ele é uma doutrina científica. É uma doutrina científica de bases filosóficas. A ciência dá o caráter de mudança do Espiritismo, o caráter evolutivo, o caráter comprobatório. A filosofia, o caráter filosófico, dá ao Espiritismo a fundamentação permanente, de sempre estar entre nós. E assim se une ciência e Espiritismo, onde o ceticismo do cientista e o seu fechamento dentro do ego de achar que todo o conhecimento está na matéria e pode ser alcançado por ele. E a confrontação desse pensamento com o pensamento extremamente defensivo do religioso, que defende o seu dogmatismo, a verdade imutável e sem contestação, eles não precisam gerar tanto conflito, tanto ruído, tanta briga. Porque o Espiritismo veio para unir esses pensamentos. Ele tanto pode-se dizer assim para entendimento, uma religião científica quanto uma ciência religiosa. Sim. E isso é o que nos edifica. Esse pensamento é que esvazia os templos. Não os templos físicos. Não as igrejas.
mas o nosso templo interno de crença. Templo porque eu digo que é um ambiente interno que a gente cria favorável à crença. E crença é uma moldura. Crença é algo que a gente usa para cercar um conhecimento e achar que a nossa vida é baseada só o que tem dentro do quadrado. Mas o Espiritismo, ele rompe essas crenças e ele traz o saber. Esse saber não precisa ser complicado. Ele não precisa ser conflituoso com o outro. Conflituoso conosco é. E é bom que seja, porque é o conflito interno que nos faz crescer. É a crise que nos faz crescer. Mas não precisa ser conflituoso com o outro. Me lembro de um pensamento do Nelson Mandela. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Um homem que passou mais de 25 anos da sua vida preso, condenado a trabalhos forçados perpetuamente e acreditava numa revolução armada, se preparou para isso, para libertar o seu país, extremamente escravizado pelo preconceito, onde na prisão, diante dos seus algozes, ele percebeu uma coisa: aqueles ali que o oprimiam tinham, conhecido como os africanés, tinham como símbolo cavalgar num tigre. Eles tinham o símbolo de o africané cavalgava num tigre para mostrar a sua ferocidade. E aí ele observou aquilo por um bom tempo, esse símbolo. E ele viu que aquele povo era tão hostil por defesa, porque tinha medo de que se baixasse suas defesas seria atacado. Então ele percebeu que cavalgar no tigre era uma simbologia de que estar nas costas do tigre é o lugar mais seguro para que o tigre não te coma. Então você está lá com medo de que o tigre que você criou e domesticou te devore. Vamos descer do tigre. E aí, o Nelson Mandela, que teve no seu funeral, um dos funerais mais visitados por autoridades mundiais, até hoje registrado, no discurso do presidente americano, norte-americano, Barack Obama, ele citou a filosofia que ele pregou ao se transformar nesse período de calvário. Ubuntu. Eu não existo porque penso. Eu existo porque pertenço. Eu existo porque o outro existe. E não tem como o outro me subjugar para que ele melhore, porque na medida que ele melhora, ele me melhora. É impossível não crescermos juntos. Então não julgue religião, não julgue o saber do outro, o seu próprio saber. Não se coloque nas costas do tigre como o lugar mais seguro para que ele não te engula. Carregue sua cruz. Encare a sua missão. Não ficaremos eternamente assim. A Europa foi, que eu citei, a Europa sofrida da época, criou uma psicosfera extremamente favorável ao desenvolvimento da peste. E um terço da população, acredito, foi dizimado.
estamos passando por um período difícil, não é? Também criamos uma psicosfera necessária em 20 milhões de anos. Depois da destruição dos dinossauros por um impacto meteórico, não temos registro de um meio ambiente tão destruído como está hoje. Então, vamos ajudar a criar uma psicosfera diferente, mais próspera, mais solidária, pacífica, a partir da geração da nossa própria consciência nesses aspectos. Espero ter transmitido algum recado para vocês hoje que façam vocês pensarem. A gente vai falar muito sobre ciência nessa condição evolutiva do que eu trouxe aqui, tá? Me enrolei um pouco na questão dos judeus, dos babilônicos, porque faz algum tempo, certo, que estive no ensino fundamental, né? Mas deu para lembrar e principalmente fiquei muito feliz em lembrar daqueles mestres que já passaram na minha vida. Alguns deles não estão mais aqui. Espero que vocês hoje orem pelos professores. Eles são grandes transformadores, são heróis nessa pandemia. Alguns professores que eu acompanho enquanto pacientes têm... Nossa, tem uma filha na escola. Eles salvaram as crianças nessa época. Teve professor que fez jogos internos, virtualmente. Vê só o que esses heróis tiveram que fazer, tá? Então, professores, muito obrigado a vocês. Estamos nessa caminhada juntos e parabéns mais uma vez. Um beijo grande e até a próxima.